E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. Nesse vídeo vamos falar sobre a distribuição Linux que virou soja. Ele mesmo, o Ubuntu, virou commodity, meu amigo. E eu queria falar um pouco sobre isso e como foi a minha experiência aí ao longo dessa, acho que foi pouco mais de uma semana aí, talvez uns 15 dias que eu estou usando o Ubuntu, não tenho certeza agora. E a minha opinião, como eu comparo ele com as outras distros, como está o Ubuntu quando a gente compara com o Pop. Esse é um vídeo de opinião, tá? Não é um vídeo baseado em ciência, né? Onde eu fiz testes e tal. Eu até pensei em fazer uns vídeos nesse sentido, mas essa é uma outra promessa. Eu quero fazer um vídeo Ubuntu versus Ubuntu. Ubuntu totalmente com Snap e Ubuntu sem Snap nenhum, para ver se é usável ou não é. Mas eu já queria deixar de bate-pronto aqui as minhas impressões, né? Como é que foi esse tempo que eu usei o Ubuntu? Curti, não curti. Recapitulando, já fiz um vídeo sobre o Ubuntu 21.10 aqui, onde eu detalhei um pouco mais as novidades que chegaram na distro. Então esse não é o vídeo onde eu vou detalhar as novidades. Quer ver as novidades? Veja o vídeo que está aí no card e na descrição também. Mas antes da gente começar o papo, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Se não deu like, já dá aquele like para fortalecer o algoritmo. Se quiser deixar um comentário bonito aí, já deixa um comentário bonito. Manda um salve, manda um salve. E vamos que vamos. Como eu falei, esse não é um review, tá? Esse é um vídeo de opinião, onde eu falo mais ou menos aí como foi a minha experiência com o Ubuntu. Mas antes da gente falar de como foi a minha experiência, eu preciso falar como eu fui um usuário Ubuntu, né? Eu usei o Ubuntu, como é que foi? Qual a minha história com o Ubuntu? As primeiras versões do Ubuntu, a versão 5, 6, eu usei bastante. Não gostava da distribuição na época, eu sentia que ela tinha uma energia muito forte. De força de desenvolvimento, como eu falei para vocês, tentaram me contrataram uns amigos meus, aquela coisa toda, os caras estavam expandindo com a proposta dessa nova distro, eles se embrenharam nas comunidades todas e o Ubuntu quase que virou uma religião, muita gente até pegou antipatia pela distro por causa da forma ostensiva em que eles faziam marketing, faziam propaganda da distribuição. O slogan que eu mais ouvia era simplesmente funciona. E era uma coisa que era meio descabida, porque na maior parte das vezes não funcionava. Mas como tudo na vida, se você bate naquela tecla muitas vezes, acaba virando verdade. Então eu ouvia tanto isso de tanta gente do Ubuntu dizendo que o Ubuntu simplesmente funciona, que o Ubuntu é perfeito, que o Ubuntu é isso, que na hora que eu pegava o Ubuntu que não funcionava, eu achava que a culpa era minha. E era uma relação um pouco frustrante, assim, até meio que abusiva, de certa forma, né? Então eu me afastei do Ubuntu, nunca foi uma discussão que me chamou muita atenção. Para fins profissionais, nessa época que eu testei o Ubuntu, eu era um usuário Gentoo/Arch Linux, tá? E na Arch Linux veio um pouco depois, mas já era um usuário Gentoo consolidado, Fedora Core também ali de vez em quando. Tava começando ali a descobrir o que era o Arch Linux, e eu fiquei nessa tocada ao longo dos próximos anos, né? Realmente virei um usuário Arch Linux e tal. Até que para fins profissionais, eu fui trabalhar em um lugar onde não era obrigatório, mas era uma boa prática todo mundo da empresa usar a mesma distro. Tem algumas razões para isso. A principal razão para isso era que a gente podia trocar de máquinas de uma forma um pouco mais tranquila. Se precisava trocar um computador, a gente já tinha todos os nossos computadores com o Ubuntu instalado ali. Se precisasse trocar um computador pelo outro, uma sessão pela outra, era mais tranquilo fazer essa mudança e não perdia tempo instalando outra distro, configurando essa coisa toda. Então, por esse motivo, eu acabei adotando o Ubuntu, né, 10. Se não me engano, foi o Ubuntu 10.04, que na minha opinião foi o Ubuntu mais redondo que eu já usei na minha vida. Mudou completamente a minha percepção sobre o Ubuntu, inclusive. Não dá para mostrar aqui agora. Mas esse computador está aqui agora, nesse momento. A minha última estação de trabalho, Ubuntu 10.04, está aqui. Eu peguei ele da casa da minha mãe. Ele está com um HDzinho da época ainda. Não sei se eu faço um vídeo mostrando. Vai rolar um trampo de arqueologia, porque deve ter coisa ali que eu nem lembrava mais que tinha, mas deve ter configuração de Window Manager, deve ter um monte de coisa que eu jurava que tinha perdido, mas está aqui. Depois eu vou fazer uma arqueologia, ver se eu acho alguma coisa interessante. Eu achei bem interessante a experiência com o Ubuntu 10. Eu usava GNOME 2 nessa época. E eu parei de reclamar. Fui usando o Ubuntu para trabalho e eu fui usando o Ubuntu para trabalho sistematicamente até o lançamento do Unity. Quando lançou o Unity, eu não lembro agora se foi no. Eu acho que foi no 13.04, eu acho que o Unity entrou, ou foi no 12.04, eu não lembro agora. Quando o Unity entrou, eu achei muito caído a implementação na época, eu achei muito instável e eu preferi pular fora. Aí eu saí de vez do Ubuntu. Depois o Unity estabilizou, mas para minha máquina, para o meu jeito de usar, não fazia muito sentido. O Ubuntu ficou meio esquisito também. Aproveitei e já mudei de áreas.
que eu fui usar nessa época? Eu acho que aí já nessa época eu já comecei a usar o Fedora mais a sério. Acho que eu mudei pro Fedora nessa época aí. E aí o Fedora passou a ser bem mais presente, né? Eu passei a fazer bem menos experiências e passei para trabalho, principalmente o Fedora já era mais condizente. Então essa é a minha experiência com o Ubuntu, né? Entre 2010 e 2013 eu fui um usuário Ubuntu profissional. Usei tudo que eles me ofereciam, não tinha grandes reclamações da distro, para ser bem sincero, travamento, congelamento, essas coisas não eram uma realidade nesse contexto em que eu usava o Ubuntu, tinha todos os meus softwares ali disponíveis, tudo que eu precisava estava lá, IDE, navegador, linguagem de programação, gambiarra, estava tudo ali. Era uma alternativa muito mais saudável do que o Debian, porque o Debian naquela época, eu não sei se ele demorava muito para fazer o release ou se os releases que eles já faziam demoravam. Eu sei que os softwares eram muito velhos, não dava para usar. Esse era o ponto. Tudo que eu queria fazer no Debian não dava para fazer. Se eu queria usar uma IDE, não dava para usar porque o Java era muito antigo. Se eu queria usar, aí eu tinha que usar sempre a versão mais antiga da antiga, que aí para fins de não faz sentido, né? Eu já discuti isso naquele outro vídeo sobre Debian, sobre o que é importante na estabilidade do Debian e o que é bobagem, né? Tem alguns pontos do Debian são muito positivos, outros pontos são muito negativos, né? E essa estabilidade de não travar, eu acho que ela não é factível. Então, o meu problema era usar software antigo. Tipo, usar um software antigo não me garante uma boa experiência. Então, por isso eu não suportava usar o Debian naquela época, então o Debian não era uma opção. E foi assim, né? Eu usei esporadicamente o Ubuntu uma vez ou outra, gostei muito do Unity nas vezes que eu usei, mas não para fins tão profissionais assim, mas eu curti. Até que o Ubuntu veio com a bomba de que eles iam acabar com. Eles iam deixar de usar o software Unity e iam usar o Gnome. Né? Foi um choque para mim, foi um choque para todo mundo aí, porque o Gnome não estava pronto para substituir o Unity, ele perdeu recursos. O Ubuntu foi uma distro que perdeu funcionalidades. Ela decaiu. Né? A gente pode dizer isso nitidamente que ela decaiu. Vou até colocar ela aqui. É uma distribuição que ela tinha uma identidade própria, você via um wallpaper, você sabia, você via um screenshot, você sabia que era o Ubuntu. O Ubuntu virou sinônimo de Linux, de repente o Ubuntu passou a se tornar mais parecido com as outras distribuições Linux também, especificamente do Fedora, mas eu falo isso já já. O Ubuntu adotou o Gnome como desktop padrão. Eles tentaram até disfarçar ali, botaram isso aqui é uma extensão, que é a Dash to Dock, se eu não me engano, que ela pega a tela inteira. Tá? Aqui eu desconfigurei porque o meu setup ele tem um monitor aqui na esquerda, né? Então essa barra de aplicativos aqui para mim não faz sentido. Então eu deixo a barra sempre na direita, porque aqui desse lado eu tenho um monitor extra. E assim, visualmente ficou até parecido, mas em termos de funcionalidade não ficou nada bom, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem os arquivos no desktop, né? E olha como é tosco, sei lá, na minha opinião. É zoadinho. Eu acho que você não consegue botar as coisas no lugar que você quer, e ele meio que tem umas limitações, às vezes você clica e arrasta de um lugar para o outro, para o desktop não funciona, às vezes funciona, depende muito do software que você está usando. Do Nautilus é certeza que funciona. Deixa eu ver aqui. Do Nautilus funciona e vice-versa. Mas tem alguns programas que não funcionam quando você tenta arrastar diretamente do desktop. A experiência para mim ficou inconsistente, né? Perdeu aquela omnibar aqui em cima que eu achava fantástico. Perdeu-se. Com isso, passou a gastar muito mais espaço na tela, né? Olha o tamanho dessa barra, não tem a menor necessidade dessa barra existir aqui, entende? Enquanto o Unity era integradinho com a barra, tal. Então a experiência do Ubuntu com o Gnome para mim ficou pior, né? Ela não ficou equivalente. Eu acho que ela deu uma decaída. E muita gente percebeu isso também, que aos poucos o Ubuntu ele foi deixando de ter um espaço de liderança e ele passou a seguir um pouco as tendências das outras distros. Eu não confirmei essa informação, mas dizem que atualmente no time do Ubuntu Desktop só existem 6 pessoas. Não confirmei essa informação. Faz sentido, talvez, pelo que a gente está recebendo como distribuição, que é basicamente um Gnome com um tema diferente. O Dash2Dock é desenvolvido, se não me engano, por um desses desenvolvedores, né? É uma mulher, chama Michelle, eu acho, ela que desenvolveu o Dash2Dock. Então é um Dash2Dock customizado que vai aqui na lateral, e o tema Yaro com os ícones Yaro que a gente já conhece e está cansado de lidar com ele, né? Para você fazer boa parte das coisas no Ubuntu, você precisa do Gnome Twix, apesar que isso melhorou bastante, né? A gente vê aqui as configurações do Gnome, não por causa do Ubuntu, mas por causa do Gnome, tá? O Gnome incorporou algumas funções que antes ficava a cargo do Twig e agora tá aqui dentro, né? Então energia, tem umas coisas novas e tal. E agora isso tá dentro do painel do Gnome, então a tendência aparentemente é tirar um pouco de funcionalidades do Gnome Twix e botar ela nas configurações do Gnome. Então não foi um esforço da Canonical, nem desses desenvolvedores, assim, pelo que eu entendi, essa energia de desenvolvimento do desktop Ubuntu está na mão da Gnome Foundation.
Está na mão do pessoal do GNOME. E o pessoal do GNOME, como a gente sabe, eles são muito próximos do Fedora e da Red Hat. Um dos principais motivos é que da galera que recebe salário, uma parte dessa galera trabalha ou profissionalmente no Fedora ou profissionalmente na Red Hat, certo? Então vocês podem reparar que o lançamento do Fedora do GNOME segue mais ou menos a mesma janela. Geralmente o Fedora consegue incorporar as últimas novidades do GNOME, do Wayland, do Pipewire, do Flatpak, porque hoje em dia, como eu já falei em outros vídeos, quem taca a bola é o Fedora. O Fedora tá com a bola. O Fedora tá com mais força de desenvolvimento que todas as outras distros, porque ele tem um padrinho rico e a galera recebe salário por lá. E eles estão ditando os rumos que o Linux está tomando atualmente. Eu esqueci de falar, o SystemD também. Não só o SystemD, tem vários outros softwares que são base de como o Linux funciona hoje em dia, que é desenvolvido dentro do quintal do pessoal do Fedora, da Red Hat. Isso não é ruim, muito pelo contrário, como eu falei para vocês, eu adoro o Fedora. O Fedora, para mim, é uma distribuição que ela virou referência de Linux Workstation para mim, para trabalho. É uma distribuição que me atende muito bem. Tá? Ela me atende muito bem. Ela não atende todo mundo, mas ela me atende muito bem. Pro tipo de coisa que eu faço, ela me atende muito bem. Pro tipo de hardware que eu tenho, ela me atende muito bem. Né? Eu posso até fazer um vídeo depois sobre o Fedora e um pouco do porquê que o Fedora não domina o desktop Linux. Mas o principal motivo é que o Fedora não tolera e não suporta software e nem hardware proprietário. Tudo que é proprietário está fora do Fedora. Existe empacotado para o Fedora, mas são em repositórios externos, certo? Então, quando o Fedora vai fazer um planejamento de lançamento de recursos, de alguma coisa, eles não levam em conta nem software proprietário, nem hardware proprietário. É por isso que você nem sempre ou quase nunca tem um suporte bom ao hardware no Fedora. Eu diria mais, nunca vai ter. Se o Fedora não mudar essa filosofia, e acredite em mim, eles não vão mudar, nunca vai ter. Então você sempre vai botar o Fedora numa máquina, não vai funcionar o Wi-Fi, ou não vai funcionar uma webcam, ou não vai funcionar, entendeu? Se não tem driver livre, não tem jeito. O Fedora você tem que escolher mais ou menos aí o hardware para poder não ter dor de cabeça. Ah, mas eu quero usar a minha NVIDIA. Cara, você pode usar a sua NVIDIA. Mas é aquilo, você sempre vai estar refém da NVIDIA. Né? E o Fedora, quando ele lança uma novidade, ele não liga se a NVIDIA suporta ou não suporta aquela novidade. Eles simplesmente colocam lá e bota para funcionar e a NVIDIA que corre atrás e os usuários que sofram. Essa é a filosofia do Fedora. O Fedora não foi a primeira vez que o Fedora faz isso. Né? Eles fizeram isso com o MP3. Né? O Fedora, de repente, tinha MP3. De repente, não tinha mais MP3. E que se dane, não tem mais MP3, gente. Tem patente, não vai ter MP3 aqui. Não tem MP3, ponto, acabou. E de repente, não tinha mais codec de vídeo. De repente, sabe? Então, o Fedora tem essas coisas, né? Driver de vídeo da NVIDIA, ele só suporta o driver livre. Então, no driver livre, funciona na medida do possível em que o desenvolvimento do driver livre evoluiu. Se você precisa do driver proprietário, você está na mão da NVIDIA. Boa sorte com eles lá. É isso aí. Joinha para você. E eu sinto que o Ubuntu está caminhando por esse caminho. Por quê? Porque a grande sensação do momento de distribuições são as distribuições baseadas no Ubuntu, mas que não são Ubuntu. Zorinho. O Zorinho, por exemplo, é baseado no Ubuntu. E é muito melhor, bem visto pelos usuários do que o Ubuntu. Tem um suporte de hardware muito melhor que o do Ubuntu. É a mesma coisa do Pop. O Pop, ele, pelo que o pessoal fala, eu não posso afirmar porque eu não tenho um hardware desse tipo, é a melhor distribuição que dá suporte a drivers, que dá suporte a placas de vídeo híbridas, né, que são aquelas GPUs. São aqueles notebooks que tem uma GPU dentro do processador e uma GPU externa, e o sistema troca de um para o outro dependendo da governança de energia que você configurou lá. Isso é muito bom porque a sua bateria dura bastante e quando você precisa jogar você tem uma placa de vídeo para jogar ou para fazer uma renderização, alguma coisa assim mais complicadinha. O problema é que isso nunca foi muito bem suportado no Linux, principalmente quando uma das placas de vídeo é uma NVIDIA. Tá? Quando a NVIDIA tem um pouquinho mais de dor e sofrimento no processo. E eu estava me perguntando, até estava discutindo isso com outras pessoas, por que o Ubuntu não pega essa solução do Pop e não coloca no Ubuntu? Foi até o Vitor, agora que lembro, foi o Vitor Matheus que estava conversando comigo hoje de manhã. E ele me falou, cara, o Pop não suporta o Wayland. Aí caiu a ficha. Eu falei, mano, o Ubuntu tá migrando para o Wayland nos mesmos passos, seguindo os passos do Fedora. Né? O Ubuntu está caminhando ele tá trilhando o mesmo caminho do Fedora, que é o caminho de suportar cada vez mais somente software livre, somente drivers livres. Por quê? Boa parte das reclamações que eu ouço do pessoal do Ubuntu, do pessoal que usa o Ubuntu, é problema de suporte de hardware. Isso nunca foi um problema para o Ubuntu, gente. O Ubuntu, historicamente, ele sempre teve um excelente suporte a hardware. Né? Ele sempre foi muito acolhedor a softwares proprietários. Né? E, de repente, eu estou sentindo que isso está mudando. Usando o Ubuntu nesse meio tempo todo aqui, eu achei o Ubuntu fantástico. Eu achei ele tão bom quanto eu usei ele 10 anos atrás. Estável,
permite que o trabalho seja feito, mas aí que a minha opinião chega um pouco contaminada. Eu venho de um background muito forte do Fedora, e justamente essas semelhanças meio que me contaminam um pouco. Com o Ubuntu Desktop seguindo as tendências do Fedora Workstation, ou seja, adotar Pipewire não está ligado por padrão ainda, mas eu acho que já na próxima versão já entra. Se nessa versão já não tá, não, essa versão ela tem o Pipewire, mas ainda não é o padrão. Muito provavelmente Pipewire entra como padrão já na próxima versão. Entende? Ele vai substituir o Pulse Audio. Ainda não aconteceu. Eu achava que ia acontecer nessa versão, mas não aconteceu não. Muito provavelmente acontece na próxima. A questão do Gnome dando suporte ao Wayland full e sendo padrão. Né? O Ubuntu está seguindo isso também, em detrimento ao pessoal que precisa de um esquema para fazer sua placa híbrida com o drive proprietário funcionar. Isso me deixa o Ubuntu um pouquinho mais agradável de usar. Sendo bem sincero, eu prefiro, de alguma forma, uma distro que ela leve em conta, quando ela faz as coisas, leve em conta hardware e software livre, porque no final das contas é o que a gente tem, é com que a gente pode contar, né? Se você usa drive proprietário na sua máquina, a sua máquina não é sua, a sua máquina é do driver, é de quem faz o driver, tá? Se o cara que faz o driver resolver não dar suporte ao seu hardware, você não usa mais, certo? É mais ou menos isso que eu penso da NVIDIA. Eu sofri bastante com a NVIDIA aqui em casa, até que quando eu troquei minha placa de vídeo para uma AMD, eu fiquei chocado em ver como as coisas simplesmente funcionavam, sem eu precisar fazer grandes gambiarras, sem sofrimento, sem problemas, de forma estável, né, com uptime de meses nas distros e tal. Coisa que na época que eu tinha que eu usava NVIDIA, né, era uma GTX 770, uma GTX 770, que não é uma placa de vídeo ruim, nunca foi. Na época dela ela era subtopo ali, né? Você tinha, acho que era 780, era melhor, era topo de linha, 770 não era ruim, era a que estava embaixo do topo ali, paguei uma nota, valeu a pena, muito boa placa. Mas no Linux ela era um fracasso, no Linux ela era um desastre. A NVIDIA demorou muito tempo para suportar as tecnologias que eu usava no Fedora na placa da NVIDIA. Tanto é que era super comum eu estar usando a placa. Eu usava o driver livre, eu não usava o driver proprietário da NVIDIA no meu Fedora, a não ser quando eu fosse jogar. E aí eu tinha todo um trabalho para fazer ali. Então, essa é uma coisa que tem que ter em mente. Acho que tem que ter em mente nisso. Assim. Se o Ubuntu está com falta de energia para botar gente para trabalhar no desktop, e agora eles estão se apoiando um pouco mais no que está saindo do Fedora e das outras distros, né? Eu fico pensando se cada vez mais o Ubuntu ele vai sair de cena como a distribuição desktop Linux, porque o suporte hardware é um negócio muito importante, né? E esse modelo de GPU híbrida não é uma novidade que vai passar, eu acho que essa é a tendência, porque a tendência é as pessoas comprarem notebook e a tendência é as pessoas terem ali uma GPU para jogar. Então essa coisa híbrida, eu acho que vai ser uma tendência cada vez mais recorrente aí, isso vai ser cada vez mais recorrente. Então, dar suporte para essas coisas é uma coisa muito importante. E realmente, se a NVIDIA não dá o suporte para essas coisas, não vai ser o pessoal da Red Hat que vai dar. Os desenvolvedores do Linux, boa parte dos desenvolvedores do Linux, boa parte dos desenvolvedores do Gnome, do Wayland, todo mundo trabalha de alguma forma, recebe o salário da Red Hat ali. Claro, tem os voluntários, evidentemente, mas não dá para negar a influência do dinheiro da Red Hat barra IBM nesse processo todo, certo? Não dá para ignorar isso. E, obviamente, com o Ubuntu se apoiando nesse upstream do Fedora, a gente vai começar a ver, talvez, o Ubuntu suportando cada vez menos essas tecnologias proprietárias, porque, na minha opinião, esse é um fundo perdido. Esse é um investimento que eu, sinceramente, não faria também. Por quê? Porque você vai gastar uma grana e uma energia para dar suporte para um bagulho que é proprietário e que daqui a pouco a NVIDIA surta e o bagulho para de funcionar e você que tem que correr atrás para fazer o negócio funcionar. Faz todo sentido do mundo as distribuições não darem suporte para essa solução, certo? Faz todo sentido do mundo na solução. Então eu tô prevendo não, mas eu tô sentindo que o Ubuntu ele vai seguir mais ou menos esse caminho do Fedora Workstation. O Ubuntu ele já se consolidou como servidores. Eu não tenho nenhum problema com o Ubuntu servidor. Eu fiquei, sei lá, 12 anos da minha vida trabalhando principalmente com servidores Ubuntu. Nunca tive nenhum problema, muito pelo contrário. Só tive alegrias de ter ali versões mais recentes das coisas, com ferramentas que são super bem feitas, né? Que são ferramentas de servidores feitas no Debian, mas com versões mais atualizadas, com várias conveniências, um suporte bacana da comunidade para fazer as coisas, né, e dos provedores também, todo mundo suportando, então quer dizer, não tive nenhum problema, né? Diferente às vezes até do CentOS. O CentOS, eu sempre tinha duas alegrias quando eu tinha que dar manutenção ao servidor CentOS, né? Uma alegria era principalmente na hora que eu
não tinha que trabalhar com o CentOS, sabe? Uma alegria quando me pagava, outra alegria quando eu não tinha mais que trabalhar com ele. Porque o Red Hat ele é muito tosco, né? Ele é muito tosco no sentido de cru. Ele não tem ferramentinha para te ajudar a fazer as coisas, nem nada não, ele é toscão, não. Até o software tá aqui. O software tá aqui, a configuração tá aqui, o comando que faz as coisas é esse daqui, beleza, vai lá e tchau. Não tem um scriptzinho que facilita, que cria um link, que faz um negocinho diferente. Não tem, cara. O negócio é toscão. Toscão. Então acabava dando um pouquinho mais de trabalho para manter o CentOS funcionando, mas uma vez funcionando, zero problemas também. Né? Estável como uma rocha, chato para configurar. Na mão era terrivelmente chato para configurar, e aí, mas enfim, tem Ansible, tem essas coisas que resolvem. Né? Então o Ubuntu ele sempre teve para mim a vantagem de ser um pouquinho mais amigável com o sysadmin do que o CentOS, na minha opinião. Tá? E eu sinto que o Ubuntu agora ele está indo pro caminho, no caminho do desktop, né? Nesse sentido do desktop, ele está caminhando também para o mesmo patamar do Fedora Workstation. Está indo mais ou menos para o mesmo mercado, né? Que é um mercado de, beleza, ó, eu suporto software livre, tá aqui os softwares livres, usa aí os softwares livres, se você precisar usar o software proprietário, instala os repositórios extra aí e abraço para você e valeu. A gente não fazemos isso aqui, né? Como diria o meme lá, né? Nós não fazemos isso aqui, né? O meme do Pantera Negra. Então, o que me assustou um pouco também é uma reação, na minha opinião, exagerada sobre como o Ubuntu lida com as coisas. Então, a primeira reação, super, na minha opinião, super exagerada foi quando o Ubuntu tirou o Chromium.deb e botou no seu lugar um script que instala o Chromium via Snap. Então, quando você fazia apt-get install Chromium, eles chamavam Snap em vez de instalar o pacote Deb. Isso fez o pessoal ficar super chateado, um monte de gente abandonou a distro, até quem não usava o Chromium também já largou também, porque o Snap não é de Deus, enfim, essa coisa toda. E nessa versão 20.10, o Ubuntu foi longe demais agora. Agora ele fez isso com o Firefox. Então o Firefox do Ubuntu é um Snap. O Snap, ele tem algumas vantagens de você usar alguns pacotes como Snap, outros pacotes não tem tanta vantagem de você usar como Snap. Tá? Eu gosto muito de usar IDS como Snap, porque tá tudo ali, eu não preciso me preocupar em padronizar a versão de Java, não preciso me preocupar com isso. Eu instalo o negócio, saio usando, vai ser igual em toda máquina que eu usar, vai ser exatamente igual, o comportamento da ideia vai ser completamente igual, é previsível, e tá ali, funciona, maravilhoso, não polui o sistema, porque eu costumo usar o Snap em programas que quebram a hierarquia de file system no Linux. Então, quando o programa começa a se instalar muito no barro PT, eu não gosto dele. Se instalou no barro PT, eu já estou instalando o Snap. Aqui, ó, inclusive tem o Brave. Esse Brave aqui já está sobrando aqui, porque o Brave também se instala no barro PT. Se instalou no barro PT, eu já estou com o dedo coçando para trocar por um Snap. Porque vira uma zona, vira um. O OPT é tipo casa da sogra, essa é a tradução de OPT. OPT significa casa da sogra em norueguês. Então, para mim é uma maravilha. Qual que é o problema? É aí que entra o próximo vídeo que eu vou fazer. O grande problema é que para você abrir um programa no Snap, você precisa aquecer a imagem dele antes. Por quê? Porque o Snap, como eu já falei para vocês em um outro vídeo, ele é uma imagem de disco. Opa! Acho que está aqui no libsnap, talvez. É aqui mesmo. Só pode. Aqui, ó, snaps. Tá aqui, ó. O Snap, ele é uma imagem de disco, tá? E essa imagem de disco, ela tem que ser lida em sua totalidade para o programa abrir. Então, aqui no caso, ó, o Firefox, ele tem 152 MB. Então, quando eu abrir o Firefox, não tem opção. Ele vai ter que ler esse cara inteiro para subir o programa, tá? Olha aqui minha ideia, ó. Essa ideia tem 634 MB, ele vai ler os 634 MB para abrir. Né? Por mais que seja comprimido, então isso aqui se traduz em um espaço de disco muito maior, né? Quando você vai ver ele montado, que agora o Ubuntu está escondendo as imagens de loop dos snaps. Antigamente ele não escondia. Essa imagem é muito maior, ela não é só 150 MB não, ela vai ser maior. O sistema não vai ter que ler, sei lá, 600 MB de um HD, ele vai ler só 152 MB. No HD, isso faz uma diferença interessante, porque o HD, por ser uma mídia mais lenta, você vai ter que ler menos coisas. O problema é que o Firefox ele usa muita coisa do GTK. Então, quando você tem um Firefox do sistema, algumas das bibliotecas já estão na memória. Né? Se você usa GNOME, você está compartilhando o GTK. O GTK já está carregado. O Firefox não precisa carregar o GTK de novo, ele pega da RAM e ele usa, né? É o famoso milagre das bibliotecas compartilhadas que fizeram o Linux ser tão popular e tão rápido
e economizar tanto espaço em disco, diferente de outros sistemas, como o Mac, por exemplo, onde cada programa tem seu próprio ecossistema dentro dele. Então o Snap ele é meio que. Ele tem um pouco dessa premissa. E mais, tem uma outra coisa que é mais grave, é que sim, o Firefox não funciona sozinho, ele precisa do Core para funcionar. E o Core está aqui, ó, é mais 100 MB. Então já são 250 MB que tem que ler. Se você não está usando nenhum Snap no momento que você abrir o Firefox, ele vai ter que carregar o Core e depois o Firefox. Isso gera um delay, demora para abrir, né? Então eu vou abrir o Firefox aqui da linha de comando, ele não está nem aquecido porque eu nem uso o Firefox. Firefox, deixa eu ver, presta atenção no tempo em que eu vou dar Enter e o tempo que ele abre a janela, olha só. Percebe? Esse tempo, muita gente sente isso como um problema e prefere não usar o Ubuntu, não usar os snaps por causa desse tipo de delay. Tem um delayzinho aí. Vou fazer de novo. Ó. Agora já está aquecido. Essa imagem do Firefox já está na memória RAM. Agora ele abre mais rápido. Né? Não sei se você percebeu aí. De novo. Ó. Então, esse tipo de delay deixa o pessoal um pouquinho meio nervoso, né? Quando você abre uma IDE, que ela já ia demorar 10 minutos para abrir mesmo, não faz tanta diferença. Agora, quando você vai abrir programas simples, como por exemplo um comando de linha de comando, um programa pequenininho, esse delay para abrir os programas, ele realmente pesa na decisão do usuário. Apesar de que existem testes, tá? Isso está documentado, acho que eu falei disso em alguns dos vídeos anteriores, que eles querem trocar a compressão dessas imagens. Então as imagens vão ficar um pouco maiores, mas elas vão usar a compressão Z-Standard, o que traduz em menor tempo de abertura. Né? Os programas eles vão abrir, segundo pelo que eu li lá, era alguma coisa entre 20% e 30% mais rápido. Tá? O programa cresce um pouco mais o disco, mas ele vai abrir de 30% a 20% mais rápido. Mas nunca, nunca, nunca ele vai alcançar a velocidade de um Flatpak ou de um aplicativo nativo. Né? Olha o tempo que ele está demorando para abrir o client. Mas é uma IDE, é um negócio que eu abro uma vez por dia e trabalho nela 8 horas. Então esse 1 minuto que ele demorou para abrir é relevante para mim. Né? Agora no navegador, talvez realmente pegue um pouco mais. Um player de áudio, um player de vídeo, talvez realmente seja um pouquinho mais inconveniente, tá? Então tem que prestar atenção nessas coisas. E eu acho que o pessoal do Ubuntu está prestando atenção nessas coisas, mas toda essa comoção em volta dos browsers não está fazendo bem para a imagem do Ubuntu, né? Por que tanta comoção? Porque, cara, o navegador, como eu falei para você, olha só, esse aqui eu vou abrir de novo o Firefox. Pronto, abriu o Firefox. Eu não vou ficar abrindo e fechando o Firefox 6, 30, 9, 90 vezes por dia. Eu vou abrir o navegador no começo da minha sessão e vou usar na sessão inteira. Então não é uma questão tão relevante o tempo que ele demora para abrir. Eu acho que o benefício compensa mais o malefício. Outro benefício que tem de você usar o navegador via Snap é que o navegador se atualiza sozinho. Queira você você não queira. Faz todo o sentido do mundo você usar a última versão do navegador, não importa qual navegador que você use, certo? Porque o navegador hoje em dia é a peça mais importante, é o software mais importante que roda no seu computador e é a porta de entrada de todas as vulnerabilidades e problemas de segurança que você pode imaginar na sua vida. Está tudo no seu navegador. Então, usar a última versão do navegador é seguro e é desejável. E o Snap meio que garante para você que toda vez que você usar o navegador, ele vai estar na última versão. Isso não é ruim, de forma alguma não é ruim. Eu acho isso muito bom e faz todo sentido na minha cabeça, mas a boa parte não vou falar choradeira porque é pejorativo, mas boa parte das reclamações do pessoal é muito em virtude da perda de liberdade. Putz, eu não tenho mais a liberdade de escolher quando eu vou atualizar meu navegador. Nossa, eu não sei o que tem dentro desse Snap aí, eu prefiro usar o pacote Dev direto. Então você tem uma série de argumentos do pessoal sendo contra a adoção dos Snaps at all, né? Tem até a questão, mas a loja do Snap é uma loja proprietária da Canonical. É um argumento, né? Então eu vejo que o grande problema do Ubuntu, até pelo título dos vídeos da galera que eu andei acompanhando aí, os youtubers brasileiros, quase todos eles fizeram vídeos decretando a morte do Ubuntu, praticamente, se perguntando, o Ubuntu morreu? Acabou o Ubuntu? O que não está acontecendo com o Ubuntu? Né? A galera toda tá nessa onda de sepultar o Ubuntu, putz, olha só, o Ubuntu já era. Mas eu acho que o Ubuntu não já era, não. Acho que o Ubuntu o que está acontecendo com o Ubuntu hoje é um outro fenômeno. Eu acho que o fenômeno que está assolando o Ubuntu é o da commoditização. O Ubuntu virou commodity, sabe? Cada vez menos a gente vai ver grandes novidades saindo do Ubuntu. Não vai ter, porque o Ubuntu virou commodity. O Ubuntu ele virou uma peça do mercado tão importante, tão relevante, tudo que ele precisa para fazer para continuar existindo e tendo valor é não mudar. Tudo que ele precisa fazer é não mudar. Ele só precisa seguir esse caminho de entregar o mínimo necessário, manter ali a sua reputação funcionando, então ele tem que funcionar. O que o Ubuntu tem que fazer hoje em dia é funcionar. Ele não tem que surpreender ninguém,
e ele não precisa mais correr atrás dos novos usuários, ele não precisa mais converter novos usuários de Windows, vindos do Windows, ele virou um commodity, ele virou uma base onde as pessoas estão construindo outros sistemas muito mais interessantes e muito mais aplicáveis como desktop Linux, certo? Assim como eu não vejo o Fedora ocupando esse espaço do desktop Linux, porque eles têm uma doutrinação ali de workstation e tem uma orientação de só distribuir software livre, essa coisa toda, eu estou sentindo que o Ubuntu está indo para esse lado também, de só dar importância e só dar suporte, um suporte bom, né? Suporte diferenciado, porque é hardware e drivers e softwares livres, e não mais softwares drivers proprietários, certo? Então a tendência é que o Ubuntu vire soja, sabe? Tipo, o Ubuntu ele tá virando soja, ele tá virando uma commodity, né? Não é uma coisa que as pessoas vão, nossa, hoje eu quero ir muito no restaurante comer uma soja, sabe? Mas a soja faz parte do cardápio do pessoal aí, tem proteína, faz bem para a saúde, aquela coisa toda. Mas sozinho você não come a soja, você tem que botar ela com outros acompanhamentos, mas a economia gira em torno da soja e você tem que soja indo para lá e soja vindo para cá e os preços não mudam muito, né? Então acho que o número de usuários de Ubuntu vai ficar ali mais ou menos estável, porque a essa altura do campeonato, quem já usa não vê mais problemas, quem não usa provavelmente não vai querer usar. De uma versão para outra não tem mais grandes mudanças. Tá? Agora que eles adotaram o Gnome não vai ter mudança mesmo. Tá? A grande mudança que vai ter, mudou não sei o que da vertical para horizontal, ou agora não dá mais para fazer aquela coisa porque os caras tiraram suporte. Esse é o tipo de relação que o Gnome tem com a comunidade, então esse é o tipo de relação que o Ubuntu vai ter com a comunidade também. E engraçado dizer isso, porque o Fedora Workstation, por exemplo, ele também, de certa forma, é uma commodity, mas ela é uma commodity um pouquinho diferente, né? Porque ele se comporta como uma Red Hat Enterprise Linux ali, que é uma commodity, não tem o que discutir, ninguém morre de amores pelo Red Hat, certo? Ninguém morre de amores. O pessoal usa porque ele funciona e porque ele é padrão de mercado. Né? O Ubuntu eu senti que ele chegou nesse patamar, dele virar meio que um padrão de mercado, tipo, ó, você não sabe o que fazer no Linux? Começa pelo Ubuntu, e aí conforme as suas necessidades forem ficando mais afloradas, você vai trocando de distro, você vai para uma outra distro que resolve melhor aquele seu problema específico. Mas então eu acho que é isso que vai acontecer. Então, com a Canonical cortando os investimentos no desktop Ubuntu, não vai ter novidade saindo do Ubuntu nunca mais, cara. Não vai ter. A gente vai ter um tema diferente, vai ter uma mudancinha aqui, um plugin, alguma coisa que a comunidade faria tranquilamente sem precisar da Canonical para fazer. Diferente de muitas coisas que estão saindo do Fedora, que são coisas de infraestrutura, são coisas de infraestrutura do desktop Linux, como o Wayland, como o Pipewire, né, que são coisas que o Flatpak, são mudanças estruturantes, né? São softwares estruturantes da comunidade e do desktop Linux. O desktop Linux hoje ele tem essa cara. A cara do desktop Linux hoje você pode gostar, você pode não gostar. É Gnome, Flatpak, Pipewire e Wayland. E se estender. Você pode não gostar, você pode não usar, mas essa é a cara do desktop padrão Linux hoje em dia. E é isso, não tem o que fazer. Né? O Ubuntu seguindo essa linha, o Ubuntu vai ser mais uma distro commodity que vai seguir essa linha de não, sabe, não fede nem cheira. Se você gostava antes, provavelmente você vai gostar agora. Se você não gostava antes, provavelmente você não vai gostar também. Sabe? Então é um negócio que fica meio ali, meh. Tipo, não quero emoção, quero sistema operacional? O Ubuntu é perfeito para você. Você quer emoção? Aí é outra história, né? Você quer uma distro que tem novidade, esquece. Não, o Ubuntu não é para você mais, ao que tudo indica, tá? A pegada do Ubuntu, o desktop agora é outra. E sem a comunidade para trazer as grandes novidades, o Ubuntu vai ficando aí pelo meio do caminho, né? Vai servindo de base, vai servindo de adubo, né? O Ubuntu vai servindo de adubo para novas outras distribuições florescerem e atendendo aí os usuários e tal. Né? É um pensamento um pouco triste, mas é o que é o caminho que o Ubuntu está trilhando agora, né? Que é o mesmo caminho que outras distros também seguiram e que muda a versão, entre a versão e a versão, o que muda é só o visual, não tem grandes mudanças, não tem grandes evoluções, não tem nada acontecendo de muito diferente, né? Então esse é o caminho que eu vejo o Ubuntu seguindo agora. Morreu nada, eu acho que não morreu não. Na minha opinião, eu conseguiria usar o Ubuntu como distro principal tranquilamente, não tenho nenhum problema nem com as filosofias, nem com as políticas do Ubuntu. Os softwares que eu preciso funcionar estão disponíveis, eu tenho autonomia para mexer no sistema de acordo com o que eu quero, o meu hardware é compatível, na medida do possível ele é estável, né? Eu tive 2 travamentos com o Ubuntu essa semana, né? Teve um aqui
6 dias depois, ele congelou depois de um suspend, né? De voltar, né? Eu voltei, minha máquina suspendeu, aí na hora que eu voltei ele congelou. E hoje ele congelou de novo, né? 24 horas depois. Ele congelou de novo enquanto eu tava jogando o emulador de Nintendo Switch com meu filho. Ele tava passando um videozinho lá e travou o computador. Travou a placa de vídeo, né? Travou a GPU. Então, eu não acho que isso seja o normal da distro. Ao contrário de outras distribuições que eu andei testando ultimamente, como o Pop e acho que até o Zorinho tive alguns problemas também. Os softwares Debian empacotados pelo Ubuntu no Ubuntu, eles funcionam e funcionam bem. Você não precisa correr atrás de um Snap nem correr atrás de um Flatpak. Se você tem um software no repositório do Ubuntu, muito provavelmente ele vai funcionar direitinho. Que não é sempre verdade em outras distribuições, principalmente dessas mais populares que estão aí. Eu me vejo recorrentemente apelando para Flatpak, porque a versão empacotada do programa não funciona. Ah, mas se tem um Flatpak, por que você quer usar a versão nativa? Porque a versão nativa ele me economiza recursos. Eu não preciso gastar um monte de espaço em disco a mais para ter o programa funcionando. Às vezes a forma como o cara compilou o Flatpak não é interessante para o meu tipo de uso. Às vezes a performance não é tão boa, né? Apesar de que cada vez mais isso o pessoal está melhorando, eles estão depurando isso aí. Mas e sem falar que muitas vezes eu uso comando na linha de comando, o Flatpak é um pouco mais chatinho com isso. Então, assim, eu não me vejo fazendo uma migração para uma distribuição full Flatpak, por exemplo. Não me vejo fazendo isso. Eu acho que nem hoje e provavelmente nem nunca. Então eu dou valor pro que as distros empacotam, né? Por outro lado, se a tendência da comunidade é abandonar os pacotes das distros e ir para distros completamente full Flatpak, aí realmente a história da commodity vai ser mais do que verdade, né? Realmente não tem por que ter a distribuição mais, certo? Tem outras questões filosóficas também, tem a questão de a distribuição, tem alguém fazendo a curadoria do pacote e tal, mas no Ubuntu com seis desenvolvedores, Ubuntu com 6 desenvolvedores, eles têm condições de fazer curadoria de pacote, eles estão usando a curadoria do pessoal do Debian, né? Então, assim, tem muita coisa para avaliar, o Desktop Linux ele está se transformando, eu me dói muito no coração ver as pessoas aceitando os abusos da indústria de braços abertos, achando que isso é vantagem, escolhendo hardware proprietário, se escorando em software proprietário para usar o seu próprio computador. Eu acho isso um erro, acho isso um equívoco, acho isso um desperdício. Mas é outra geração, uma geração que não se importa muito com essas liberdades e só quer que as coisas funcionem. É, e não é à toa que o Android e o Mac funciona tão bem para a maioria das pessoas, né? E mais para os hackers mesmo, geralmente o pessoal olha com um pouquinho mais com um pouquinho mais de reprovação, né? Então é isso que eu penso do Ubuntu 21.10, tá? Reforçando, não acabou não. Acho que o Ubuntu vai estar aí durante muitos anos ainda. O que eu acho é que ele perde só o apelo, porque ninguém, como eu falei, ninguém vai no restaurante para comer soja. Mas soja alimenta, soja te mantém vivo, se você precisar, né? Pelo menos você vai sobreviver. Então acho que o Ubuntu tá caminhando para se tornar uma distribuição de sobreviventes. Você precisa do Linux funcionando? O Ubuntu vai funcionar. Talvez você não seja uma pessoa mais feliz do mundo, talvez você tenha alguns problemas, mas ele é o standard, ele é um padrãozinho ali de funcionalidade de um Linux e eu acho que ele vai entrar nesse padrão e vai ficar ali. E cada vez mais seguindo os passos de quem está liderando o processo do desenvolvimento do Linux hoje em dia, do Linux não, mas do desktop Linux, né? Que está girando em torno ali do Fedora, do pessoal da Red Hat. Parece injusto, né? Porque, pô, você tem um Zorin, você tem um Regata, parece injusto, mas, cara, a gente tem que colocar as coisas nas devidas proporções, tá ligado? Não, você não compara o desenvolvimento do Wayland, do Pipewire, com loja de jogo. Você não compara o desenvolvimento do SystemD com um painel de controle mais fácil de usar, entendeu? Não tem comparação o valor das entregas. Não valor, mas não tem comparação de complexidade, de trabalho para fazer e quão estruturante que é as mudanças que estão vindo do lado do Fedora e a gente simplesmente não pode negar. A próxima grande novidade que vai vir do Fedora aí é a adoção em massa do OS 3, tá? Aquele vídeo do Silverblue, do Kinoite, mudaram minha cabeça com relação ao Fedora Silverblue, e eu começo a ver, eu começo a enxergar talvez esse formato de base imutável e cheia de flatpaks tem potencial para ser o futuro do Linux mesmo. E infelizmente ou felizmente, para esse caminho que estamos caminhando, e eu não acho que vai mudar, que a gente vai ter um outro caminho tão cedo aí, não sei. Né?
É, bicho, as coisas mudam, né? O Linux mudou muito aí ao longo desse tempo todo que eu uso Linux. O Linux mudou bastante, as premissas mudaram, a forma do Linux funcionar mudou. Né? E tem que lembrar sempre que o Linux surgiu, ele era para ser um combatente contra o Windows. O pessoal tentou usar mesmas abstrações e lógicas do Windows para se aplicar no Linux. E aí, quando o pessoal viu que não cabia, aí o Linux Desktop virou piada, né? Como a Veja fez, a piadinha e tal já aí tantas vezes. E agora está passando por mais uma mudança, né? A mudança é a automação extrema, muitas vezes um pouco de perda de autonomia para garantir uma experiência melhor, né? As pessoas não têm mais o perfil de fuçar nas coisas, então ó, vamos distribuir software que as pessoas não precisam fuçar simplesmente funciona. E eu acho que esse é o caminho que está caminhando agora. Com um pouquinho menos de liberdade para ganhar um pouquinho mais de flexibilidade em algumas coisas, certo? Quando chegar o streaming de desktop isso vira moda, para que gastar 10 mil reais tendo um computador em casa, você pode pagar 30 reais por mês e ter um computador na nuvem que funciona em qualquer aparelho que você tiver, por mais antigo que seja, né, desde que você pague a mensalidade, não é mesmo? Então eram esses aí meus pensamentos sobre o Ubuntu. Eu espero não ter ofendido a família de ninguém. E é isso, eu quero ir de paraquedas aqui no canal para mais vídeos filosóficos de análises atemporais como esse. Se inscreve no canal. Se você gostou do conteúdo, gostou do vídeo, já deixa o like aí, fortalece a causa. Não gostou, dá um dislike. Se for feedback negativo, seja educado. Ninguém aqui é obrigado a ficar ouvindo palavrão, certo? Ficar lendo palavrão e nem xingamento. E se você quiser ajudar o canal, segue o nosso Pix. Esse Pix colabora muito aí com a manutenção da frequência dos vídeos do canal. Qualquer quantia ajuda muito. E, obviamente, para quiser ter mais contato com a pessoa humana que dirige esse canal, segue aí minhas redes sociais e vamos conversando. Beleza? Então, gente, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Falou!